Bem, estamos recebendo aqui a dona Neia Dutra. Seja bem-vindo. Obrigada. Bom dia ao Morning Show. A Neia é responsável ali pela Abades. Abades, o que é Abades? Abades, ela é associação, o significado da Abades é Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social. É uma instituição filantrópica que cuida de crianças com deficiência intelectual, autismo, síndrome de Down. Na Abades funciona uma clínica, uma escola, a assistência social. Então, todo esse trabalho em conjunto para fazer com que a criança ela evolua. Então, lá tem crianças que estudam pela manhã, crianças que estudam à tarde, crianças que fazem terapia e o acolhimento para todas as famílias na assistência social. Tá bom, nós vamos a um vídeo institucional e a gente volta aqui fazendo algumas perguntas para a Neia Dutra. Olá, nós somos a Abades, uma entidade sem fins lucrativos que há mais de 69 anos atende crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. Atualmente, oferecemos gratuitamente para mais de 980 famílias educação, atendimento clínico e assistência social. Na Escola de Educação Especial, crianças e jovens de até 22 anos têm acesso ao ensino fundamental, além de oficinas pedagógicas de acordo com a necessidade de cada aluno, com aulas de dança, educação física, musicoterapia, leitura, informática, artes, brinquedoteca. Tudo para estimular a criatividade e o desenvolvimento motor. No Centro de Diagnóstico e Tratamento, bebês, crianças, adolescentes e jovens recebem atendimento clínico multidisciplinar, com neuropediatria, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e psicologia. Ele não me atendia, eu chamava, ele não me olhava. Hoje eu já percebo uma aproximação maior comigo. Ele já consegue se alimentar, ainda não com talheres, mas ele pega o copo. São detalhezinhos que no dia a dia a gente já fica feliz assim, de ver. Nosso propósito é construir uma sociedade mais inclusiva. É para isso que a gente vem trabalhando ao longo desses quase 70 anos com muita seriedade, dedicação e amor pela causa, o que rendeu à nossa instituição vários prêmios como entidade do terceiro setor, dentre eles o SEBAS, um certificado emitido pelo governo federal de reconhecimento às entidades beneficentes de assistência social. Eu cheguei com o Raul aqui, ele não andava, ele não tinha comunicação nenhuma, nem visual, nem de nada. E ele aprendeu a andar aqui, ele aprendeu a se comunicar do jeito dele aqui. E tudo que eu consegui com o Raul até hoje, eu sou grata à Abades. Muito agradecer a Abades, a todos os profissionais, aos terapeutas. Espero que continuem esse trabalho, tanto com nossos filhos como com a gente, com a família. O seu apoio é muito importante para a manutenção e desenvolvimento deste projeto. Junte-se à Abades por uma sociedade mais inclusiva. Muito bem, quer dizer então que a Abades atende crianças com deficiências intelectuais, o que mais? TEA, transtorno do espectro autista e síndrome de Down. E às vezes pode acontecer de uma única criança ter 2 ou 3 comorbidades. Então lá, por exemplo, nós temos alunos na escola que estudam, ele tem um diagnóstico de TEA, ele é autista e ele também é síndrome de Down. E às vezes também deficiente intelectual e autista. Então a Abades ela atende a maioria dos alunos, eles são mais graves, sabe? Então a gente dá esse atendimento na escola, na clínica e a assistência social para as famílias, porque a maioria delas são famílias carentes. Quantas pessoas, assim, quantas crianças são atendidas na Abades, atualmente? Atualmente nós atendemos mais de 500 crianças, entre alunos da escola e atendidos da clínica.
Então, e na clínica a criança vai, ela faz fisioterapia, ela pode fazer TO, ela faz fono, ela passa pela neuropediatra. Então, são muitas crianças, é uma quantidade enorme de crianças, porque elas ficam 2 horas, 3 horas, 1 hora, depende do tratamento que ela vai fazer. A escola, sim, ela já tem um horário de entrada pela manhã, das 8 da manhã até as 11h30, e à tarde é das 13 horas às 16h30. Então, são contraturnos, período da manhã e o período à tarde. Por isso que a gente consegue atender um pouco mais. Claro que o sonho de consumo é abranger esse atendimento, né? Porque nós temos uma fila hoje de tínhamos o ano passado de quase 600 famílias. Essa fila agora reduziu, ela está para mais ou menos 400 e poucas famílias na fila de espera. E a maior espera na instituição é pela avaliação diagnóstica. Então, são as mães que precisam do diagnóstico do filho, porque sem o diagnóstico a mãe não sabe o que fazer. Quer dizer, ela não sabe a quem procurar, se ela recorre ao governo, se ela recorre aos médicos, o que ela faz? Então, ela precisa do diagnóstico, né, oficial, para que ela dê entrada, por exemplo, em pedidos por exemplo, de benefícios do governo municipal e do governo estadual, que é de direito de uma mãe atípica, né? De uma mãe com criança com síndrome de Down, deficiência intelectual ou autismo. Que a gente chama de criança atípica. Criança atípica. Né? Porque a criança, a gente chama de atípica porque a gente às vezes usa, né, o uso comum, usar de normal ou não normal, mas quem é normal, né? Então... Eu até li aqui na cartilha que todos nós somos seres únicos. Todos nós, cada pessoa tem as suas limitações e cada pessoa tem as suas potencialidades, né? a serem exploradas e valorizadas. Então, a gente chama atípico, mas... Típico e atípico, né? Nós somos típicos quando você não tem um diagnóstico, né? Que você não é diagnosticado com um transtorno, com uma síndrome, com uma deficiência, é chamado de típico, porque é um desenvolvimento padrão, não é chamado de normal, porque aí o que eu falei, normal, né, é subjetivo, mas é um desenvolvimento padrão. Então, quando a criança ela começa a se desenvolver fora da curva, fora desse padrão, ela é uma criança atípica. É importante a gente trazer esse assunto à tona, para a gente quebrar, assim, o preconceito e fazer o trabalho de inclusão, né? Nós tivemos essa semana um acontecimento, não sei se você soube, num avião de uma companhia aérea, que a criança tem o TEA, como é que a gente fala? Tem o TEA, é isso? A criança tem TEA. Tem TEA. Então, a criança... ali e o pai precisando estar ali com a criança para assegurar para ela que ela estava num ambiente seguro, e a aeromoça não soube lidar com a situação e foi apertar o cinto da criança, que já tem 4 anos, não podia estar abraçado ao pai, e alguém filmou e foi uma confusão ali na companhia aérea, e a companhia até emitiu nota pedindo desculpa porque a comissária de bordo não soube lidar com a situação. Então, a gente está trazendo esse assunto à tona porque nós temos que ter uma sociedade inclusiva, inclusive a igreja. A igreja tem que ser inclusiva e a igreja tem que estar apta a receber todas as pessoas e incluí-las no nosso ambiente de fé. E então, a gente está trazendo, porque nós somos leigos, né? Às vezes, até a nomenclatura... né? A gente não sabe falar direito, né? A gente não quer ser ofensivo, mas também a gente não sabe como falar, né? A gente, né, não dá para julgar as pessoas. Mas o que o senhor estava dizendo é uma coisa muito importante, que é ter conhecimento. Tudo bem, não é pecado não saber, né? Mas vamos procurar entender, até mesmo porque o conhecimento, ele vai diluir, ele vai eliminar a questão do preconceito. As pessoas têm preconceito por aquilo que elas desconhecem. Isso. Então, quando a gente passa a entender, como, por exemplo, esse exemplo aí, né, da companhia aérea, se a aeromoça, né, se a comissária de bordo, ela tivesse minimamente o entendimento do que é uma criança autista, sabe? E ainda mais naquela situação, porque a criança,
com TEA, ela precisa de previsibilidade, ela precisa saber com antecedência o que vai acontecer com ela. E dentro de uma aeronave, até, né, nós típicos, não estou falando nem de uma pessoa atípica, nós típicos, aumenta a ansiedade, porque você está num ambiente diferente do seu cotidiano, né, com pessoas diferentes. Com ruídos diferentes. Com ruídos diferentes, esse que ruído é outra normal? coisa. Esse ruído não é normal? Sim. Né? Ai, que barulho é esse? Não, é o movimento da asa. Né? Por que está acontecendo isso? Por que a outra passou aqui? Por que andar aqui? Por que eu não posso levantar? Né? Em casa eu levantaria, se isso está me incomodando, eu ia sair andando. E aqui, por que eu não posso sair? Por que eu não posso levantar? Porque eu tenho que ter isso aqui me prendendo. Né? Então, é um ambiente hostil para a criança. Assim. Ela, é um ambiente que saiu da rotina dela. Então, toda criança com TEA, quando ela sai dessa rotina, ela corre o risco de entrar em crise. De se desestabilizar. Então, com certeza, o pai já sabe, ele já deve ter orientado, explicado antecipadamente para a criança o passo a passo que ia acontecer até chegar na aeronave. Mas uma vez dentro da aeronave, e aí quando chega alguém estranho que fala, você tem que prender esse cinto aqui, que não tira ele, isso já está fora da rotina da criança. E Parece até que foi muito mais agressivo que isso. Exatamente. Eu acho que, assim, tem crianças que se percebe que ela tem, né, ela é atípica, né? Mas há crianças que você olha, você não consegue perceber nada. E, às vezes, os pais não conseguem ver isso na criança, né? É o que fica mais difícil. Eis aí a falta do diagnóstico, né? Então, às vezes os pais, eles têm a criança, porque assim, principalmente o TEA, né? O autismo, ele não tem uma característica física marcante, como o síndrome de Down. Síndrome de Down, você olha para uma criança com síndrome de Down e você fala, ela, né, tem características de uma criança com síndrome de Down. Mas a criança com deficiência intelectual e o TEA, ele não tem essa característica marcante. Inclusive, com isso, às vezes as mães dessas crianças ouvem palavras, frases assim que são ofensivas, como, por exemplo, ai, seu filho é tão bonito, nem parece autista. Né? Então, são frases que chocam, sabe? Que dói nela. Mas por quê? Meu filho teria que ter uma característica... Teria que parecer? Teria que parecer. Quer dizer, por quê? Ele é bonito e por isso ele deveria ser feio, porque ele tem TEA, né? Então, assim, são frases que a gente fala, eu entendo que é um senso comum, fala isso, que não é a intenção de ofender, mas eis aí, repito, né? Por isso que se precisa ter conhecimento, né? Quando você tem conhecimento, você evita falar frases que vão magoar essa pessoa. Então, voltando nessa questão dos pais não reconhecerem, são pais que não têm o diagnóstico. Que é o que eu falei, que tem uma fila enorme na ABADES de pessoas que buscam esse diagnóstico. Então, quando se tem, sabe, aí sim, você sabe o que o filho tem, então você vai em busca daquilo que ele precisa para evoluir na sua potencialidade. Porque dependendo do nível da criança com TEA, ela vai evoluir mais ou menos. Mas cada um tem evolução, cada um dá para evoluir, dá para progredir dentro das suas potencialidades. Mas isso depende de um psicodiagnóstico, então elas têm que ter uma avaliação e aí está lá, TEA, então pronto, agora o que eu preciso? Ele vai vir com uma lista de psicoterapias e de terapias para se fazer como fono, TO, fisioterapia, vai precisar de vários atendimentos, né, para essa criança, para ela desenvolver a fala, para ela desenvolver, por exemplo, o andar, né, o segurar as coisas, porque a criança com TEA, ela tem, às vezes, problema na maneira de andar, né? Alguns andam na ponta dos pés, por exemplo, então o fisioterapeuta vai trabalhar, porque essa questão de andar na ponta dos pés, isso causa problema físico para a criança. Então, ele precisa trabalhar com essa marcha, com esse andar da criança, para que ela consiga andar normalmente, tocando toda a planta dos pés no chão de uma vez só. Então, são terapias que a criança precisa para ela conseguir ter uma evolução. Eu fico pensando assim, porque, por exemplo, os pais que não sabem que a criança tem o TEA, né?
o primeiro encontro da criança, depois que ela nasce, é com o pediatra. Então, a primeira pessoa a informar alguma anomalia ali no desenvolvimento daquela criança teria que ser o pediatra, não? Sim, o pediatra. Mas, infelizmente, muitos pediatras não estão aptos a dar esse diagnóstico, sabe? Não percebem. Mesmo porque, não sei a frequência, né? De repente a mãe leva com pouca frequência essa criança, por exemplo, ao pediatra. Então, e ele não observa, né? Ele não tem essa especialização, sabe? Para poder avaliar e dizer, essa criança, ela tem um desenvolvimento atípico. Eu queria falar uma coisa assim, ao respeito, né? Que conhecimento é poder, né? Sim, sim. E assim, nós temos pessoas que elas têm uma fé e às vezes elas confundem com religiosidade. E ela pensa assim, bom, vai melhorar. Meu filho vai melhorar sozinho. E a importância de ter um diagnóstico certo e não apenas acreditar que vai melhorar. É preciso ter um diagnóstico, é preciso buscar informação. Eu falo porque tem muitas pessoas que assistem e elas pensam que sozinho vai melhorar, né? Elas pensam que Deus tem que... Eu estava lendo que antigamente, quando na Grécia Antiga, né? li a cartilha, viu? Ótima informação. Então qualquer criança que tivesse um transtorno ou qualquer tipo de deficiência, às vezes era colocado de lado, às vezes era expulso, era excluída e às vezes até tido como possuída de espíritos, né? Então, às vezes a pessoa acha que tudo é espiritual. Então, a fé é inteligente. Tem a parte espiritual? Tem. Tem o dever da oração? Tem. Temos que orar? Temos. Agora, tem também o cuidado dos profissionais, né? A fé e a medicina e a ciência juntas caminham juntos, né? A Bíblia é fonte de ciência. Então, a Bíblia não é contra a ciência, nem a medicina é contra a Bíblia. Tem que caminhar juntos. Então, a fé inteligente nos ensina isso, né? Exato. Inclusive, passagens claras que popularmente todo mundo conhece, mostra ali a ignorância das pessoas em relação a uma deficiência. A passagem do cego, da cura, que Jesus cura um cego de nascença. Os discípulos perguntaram quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais? Ou seja, por que essa pergunta? Porque os discípulos, eles partiram do princípio de que aquela deficiência era fruto de um pecado. Né? De um castigo de um Deus. castigo, e que aquele rapaz, ele estava carregando uma punição por um pecado. Eles não sabiam se dele próprio ou se dos pais, ou se veio uma herança. Então, isso é uma ignorância. E o próprio Senhor Jesus foi muito claro em dizer... Nenhum e nem outro pecou. Nem ele pecou, nem os pais. Nem os pais. Ou seja, isso aqui é para que ele veja a glória de Deus se manifestar na vida dele. Inclusive, vocês também vão ver tudo isso, né? E então, vocês têm visto na Abades a glória de Deus se manifestando. Exato. Né? A gente viu ali no depoimento uma mãe dizendo, poxa, meu filho aprendeu aqui a andar, aprendeu a falar, aprendeu a se comunicar. E é a glória de Deus, né? Glória de Deus. Poxa, a criança chegou ali com tantas... debilidades e de repente a criança conseguiu ali desenvolver. Sim, né? Sim. Então, quer dizer, quando a gente esclarece para as pessoas que elas têm um conhecimento, elas tiram esse preconceito, sabe, de que tem que alguém ter pecado, de que isso é fruto de uma maldição. E, como o senhor bem diz, a fé, ela não exclui a ciência. A ciência não deve excluir a fé. Muito pelo contrário, a ciência, inclusive, ela ratifica o que a fé diz. Porque assim, a gente vê milagres acontecendo, então aí a ciência mostra lá uma transformação, uma evolução, como, por exemplo, uma criança que não andava, né? É um resultado de fé, porque se fala, ela não andava, ela não conseguia andar. É uma manifestação de fé, de confiança daquela mãe, daquela criança, né, num tratamento. Eu imagino também que vocês tratam não só da criança, mas da família, né? Porque a família que tem uma criança atípica, ela deve sofrer preconceito na escola, no shopping center, no restaurante, no avião, como a gente teve aí essa semana, um caso... Num ambiente social, numa festa de casamento, quer dizer, aonde vai, as pessoas estão excluindo, estão colocando para lá, senta mais lá para trás.
Então, essa pessoa deve chegar na Abades já, assim, ferida, né? A maioria das mães, se não todas, a maioria delas, elas são mães feridas. Inclusive, algumas, no nosso caso específico na Abades, às vezes as mães elas são até um pouco agressivas, sabe? Mas essa agressividade é meio que uma defesa delas. Elas já levaram tanto na vida, já sofreram tanto preconceito, já foram tão excluídas, já foram tão menosprezadas, que elas acabam criando uma certa armadura, sabe? E se tornam pessoas duras. Então, quando a gente vai conversar com elas, você vê até uma certa agressividade com a gente, um certo distanciamento. Até a gente quebrar isso e dizer para ela, não, eu estou aqui porque eu quero estar com você, eu quero te ajudar, sabe? Eu estou com você, você não está sozinha. Então, ela não tem o hábito de ouvir isso aí fora, porque fora é condenação, sai daqui, olha, seu filho está atrapalhando. Olha, esse barulho. Você não dá limite para o seu filho? Por exemplo, as mães ouvem muito isso. Quer ver uma criança entrar em crise em público? Os olhares de condenação, a pessoa não precisa nem verbalizar, mas só o olhar de condenação que essa mãe, ela recebe todos os dias, e a fala do tipo, você não dá limite para o seu filho. Isso aqui, sabe o que é isso? Falta de limites. Não, isso ali é crise. A criança se desestabilizou em razão do ambiente, das luzes, do som que a incomodou. Então, é um incômodo tão forte, que a criança ela se sente agredida pelo excesso da luz, pelo excesso do som, pelo excesso de movimento em torno dela. Então, ela se desestabiliza e ela começa a gritar, ela começa a se agitar. E esse comportamento da criança é um pedido de socorro. Não é para as pessoas condenarem ou dizer, sai daqui que você está incomodando. Então, isso aí fora já é ruim. Aí você imagina isso dentro das igrejas, né? Alguém que, por exemplo, não tem esse acolhimento, não tem esse conhecimento e tem essa atitude de excluir, não tem essa empatia. Precisa ter um pouco de empatia, se colocar no lugar do outro, né? De saber, peraí, essa criança está caindo aqui, está se debatendo, a mãe não está conseguindo conter, né? O que eu posso fazer para ajudar? Então, se você tiver um pouquinho de empatia, você chega para essa mãe, ao invés de dizer assim, falta de limite, sabia? Se der uns tapas aí, melhora? É falta de limite. Você pode chegar para essa mãe e dizer, eu posso te ajudar de alguma maneira? Eu posso segurar sua bolsa para você conter o seu filho? Né? O que eu posso fazer por você? Você quer que eu chame alguém para te ajudar? Isso é ter um pouquinho de empatia. Então, essa empatia as pessoas vão ter depois que elas terem conhecimento de que se a criança está se debatendo, pode não ser falta de limites. E ainda assim, se for falta de limites, ajude. Né? De qualquer forma. Ajude na hora da crise e aí depois você chama a mãe e fala, mãe, o que acontece com seu filho? Conversa com ela. Né? Então, isso é uma forma até de exalar o perfume de Cristo. Né? Então... Exatamente. Muito bem falado. A Abades preparou uma cartilha. Essa cartilha, você me disse, foi preparada por vários profissionais. Exato. Né? São vários profissionais de várias áreas. Aí tem neuropediatra, aí tem psicólogo, aí tem fono, tem fisioterapeuta, tem psicopedagogo, né? Tem pedagoga. Então, foram vários profissionais que escreveram essa cartilha. A cartilha está muito boa. Eu já comecei a ler, li quase completamente. E nós resolvemos, então, promover uma palestra que vai acontecer no dia 12 de fevereiro. E essa palestra vai falar sobre deficiências intelectuais, TEA, que mais? Síndrome de Down. Porque eu, na minha ignorância, eu coloquei tudo como deficiências intelectuais, mas não é. Né? Foi um erro. Né? Porque deficiência intelectual é uma... Ajuda, Leia, me socorre. É um tipo de problema, de situação. Deficiência intelectual é uma deficiência. O TEA, ele é um transtorno. É um transtorno. Né? Ele é um transtorno. Mas isso é um erro comum de muitas pessoas. Né? É um erro comum de colocar tudo como se fosse uma única coisa. Como eu disse no começo aqui, né, da nossa conversa, pode até ser que uma criança com TEA, com transtorno, ela também tenha deficiência intelectual.
Nós vamos aprender tudo isso nessa palestra, dia 12 de fevereiro, domingo que vem, 3 horas da tarde. Essa palestra está sendo promovida pela Abades e pela Unigrejas, a União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, que tem a sua sede bem próxima aqui ao Templo de Salomão. E nós vamos ter essa palestra aqui, presencial, 3 horas da tarde, e videoconferência para todo o Brasil. Então você pode se informar mandando um WhatsApp pelos números que aparecem aí, deve aparecer. Vê para mim ali se está aparecendo. Os números, está aparecendo, Claudiné? Tá, sim, senhor. Já lá de telefone, tá? Você manda uma mensagem, o WhatsApp agora é o 11 9 5358 3710. Mande uma mensagem, o WhatsApp. E também o 11 9 5845 0103. E aí você vai receber as informações aonde serão realizadas essas palestras, videoconferência no Brasil, aqui em São Paulo, aqui na sede da Unigrejas, Rua Santa Rita 215, 800 metros aqui do templo. Em outros locais aqui de São Paulo, Osasco, Zona Sul, Santo André, nós teremos também videoconferência. Então você se informa, vai se inscrever, tá? É aberto a todas as pessoas, mas é necessário uma inscrição. Tem uma taxa administrativa, uma oferta que a pessoa vai fazer. E essa oferta, essa taxa administrativa de R$50, vai pagar o livro, vai organizar todo o evento, a logística para fazer esse livro chegar em todo o Brasil. E no final a pessoa ainda recebe um certificado de participação e ainda tem uma contribuição também que vai para a Abades. Então tudo isso, a gente conseguiu pegar essa taxa de R$50 e dividir ela para pagar o livro, mandar o livro para todo o Brasil, a taxa de inscrição, a organizar o evento e ainda poder contribuir também um pouco com a Abades. E, sobretudo, a pessoa que vai participar dessa palestra, ela está investindo nela, investindo em conhecimento, e isso vai ser muito bom para você como pessoa. Você, mas eu não tenho nenhum caso de transtorno na minha família. Mas você pode ajudar uma pessoa, ou você na igreja, enfim, você está apto, ou no avião, não é isso? Você está apto para ajudar as pessoas em qualquer situação e termos uma sociedade e uma igreja mais inclusiva, apta para receber todas as pessoas e trazê-las para o nosso ambiente de fé. E acolher as famílias que, como nós já falamos, se aproximam tão feridas e precisam ser acolhidas. O Senhor Jesus, ele disse, vinde a mim, né? Vinde, deixai vir a mim as crianças, as criancinhas. Os discípulos estavam, não deixa aproximar, não. E o Senhor Jesus disse, deixai vir a mim. Para o outro, Jesus disse, vem e vê. Então, o Senhor Jesus sempre incluiu as pessoas. E nós temos que ser o bom perfume de Cristo e estar apto a exalar esse perfume em todos os locais. Faltam 2 minutos para a gente acabar aqui o nosso tempo. Então, curso de capacitação para educação bíblica e infantil inclusiva. Como lidar com essas situações, aprender manejos, né? Manejos. O que é manejo? Manejo é como lidar. Como lidar, estratégias. Estratégias de práticas e estratégias de comunicação. Que as pessoas vão conseguir aprender com essa cartilha. Palestra domingo que vem, 12 de fevereiro, às 3 horas da tarde. Mande o WhatsApp agora para esse número que aparece daqui, eu não consigo ver. Coloca aqui para mim. Tem um número lá? Tem. Tá aparecendo? Então tá bom. Que eu estou um pouco longe aqui. 11 9 5358 3710 e o 11 9 58450103. Pode ir no site da Unigrejas também, unigrejas.com, e lá também tem várias ali links de informação para você se informar, fazer a sua inscrição e participar domingo que vem. Quem pode participar? O pastor, a esposa, o diácono, o presbítero, o obreiro, o pai, o aluno, o jovem, enfim, todas as pessoas são convidadas. Obrigada, Neia.
Eu que agradeço. Você tem mais 20 segundos. Né? Agradeço e espero que as pessoas atendam esse chamado para que elas consigam trabalhar e atender essas pessoas, acolher essas pessoas e ter um pouco mais de empatia. Com certeza essa palestra será muito especial e vai trazer uma capacitação, aliás, curso de capacitação para você lidar com todas as situações. Deus abençoe Neia Dutra, toda a equipe da Abades. Eu sei que há uma equipe muito grande, né, ali nesse trabalho tão importante, então que vocês tenham muito sucesso.